Bom, rapaziada, mercado de alta está muito bom. Estamos realizando lucro, estamos lucrando no trade, estamos lucrando no longo prazo, mas essa festa em algum momento vai acabar. Qual será o melhor momento para a gente sair do mercado? E é sobre isso que a gente vai trazer aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Vou trazer 4 indicadores que a gente utiliza para sair nos melhores momentos do mercado, assim como entrar em momento de fundo também, tá? Nossa estratégia basicamente é baseada em análise on-chain. O Bitcoin ele é um dos únicos ativos, se não for o único, né, quando a gente compara com ações e tudo mais, que a gente tem a possibilidade de saber o que as baleias estão fazendo, o que as sardinhas estão fazendo pela transparência da blockchain. Então, baseado nessas informações que a gente tem uma análise chamada análise on-chain, que é a análise realmente de dentro dos dados que estão compostos ali na blockchain. Mas antes da gente trazer uma análise on-chain, o primeiro indicador que eu utilizo aqui é o RSI do próprio gráfico do Bitcoin. Então aqui eu peguei um gráfico do Bitcoin desde a antiguidade mesmo, lá nos anos 2009, que praticamente é o começo, o início do Bitica, e eu vou trazer para vocês exatamente o seguinte. Perceba esse indicador aqui embaixo, que ele se chama RSI, coloque o seu gráfico do Bitcoin no gráfico mensal e coloque uma linha exatamente aonde foi os topos do Bitcoin quando a gente fala DRSI. Então, mais ou menos aqui a gente colocaria essa faixa que seria essa linha. Vamos ver o que está acontecendo no gráfico exatamente nos momentos que a gente toca nessa faixa que a gente colocou aqui em cima, tá? Então, basicamente, aqui a gente está exatamente nessa faixa, né? Vou colocar uma linha vertical aqui. Vamos para a segunda parte. Aqui a gente chegou nessa faixa e depois tocamos de novo nessa faixa que eu coloquei aqui. Vamos para o terceiro ciclo. Aqui a gente entraria na faixa e estaríamos saindo da faixa mais ou menos aqui. E o último ciclo a gente tocou na faixa por aqui e a gente resolveu sair do toque na faixa mais ou menos por aqui, né? Vamos perceber lá no gráfico agora o que são esses momentos que eu acabei de colocar essas linhas azuis aqui. Vamos lá para o primeiro ciclo, perceba que exatamente os últimos 2, 3 meses de alta são os meses que o RSI fica dentro dessa faixa. Vamos pro próximo ciclo, exatamente os últimos meses de alta, aqui ele fez algo que ele nunca tinha feito. Ele tocou uma vez, voltou e tocou de novo, né? Mas os únicos 2 toques que a gente teve aqui nessa faixa foram meses de topo, né? Mais ou menos por aqui e mais ou menos por aqui. Vamos pro ciclo anterior, quando a gente estava lá no ano de 2017, olha só o que aconteceu aqui. Exatamente os últimos 3, 4 meses do final do ciclo, a gente também teve o RSI nesse mesmo local. E agora, nesse último ciclo aqui, que é o de 2020, exatamente no momento que a gente teve o RSI tocando nessa banda aqui, a gente teve os 2 últimos meses aqui de topo. Depois a gente chegou a fazer um segundo topo, mas o indicador aqui ele já tinha dado como topo exatamente esse primeiro toque, né? Então a gente sairia mais ou menos aqui. Esse é um dos indicadores, você nunca vai usar um indicador só, tá? Por quê? Porque nenhum indicador ele é bala de prata, nenhum indicador ele vai te dar 100% de certeza de nada. Então por isso que você precisa juntar informações de vários indicadores ao mesmo tempo. Cara, a gente tá nesse local aqui agora? Não, a gente tá longe desse local, a gente tá mais ou menos no RSI no 75 e ele começa a entrar nesse local lá no 90, então ainda tem muito espaço pro nosso queridíssimo Bitica começar a subir. Uma outra coisa que vale ressaltar aqui, a gente começa a vender a partir do momento que ele chega nessa banda que a gente acabou de colocar aqui, que seria entre o 90 até os 96 do RSI. Não quer dizer que a gente vai sair de uma vez. Então eu começaria vendendo mais ou menos aqui e tentaria finalizar todas as minhas vendas quando ele saísse, né, dessa zona, desse retângulo que a gente traçou aqui. Exatamente o mesmo aqui, tá? A gente começaria a vender quando aqui embaixo tocasse no retângulo e a gente continuaria vendendo mês a mês, semana a semana, começaria a fazer o DCA ao contrário, sair aos pouquinhos, né, conforme ele vai saindo aqui da região retangular que a gente desenhou aqui. Aqui é exatamente a mesma coisa, tá? A gente começaria a sair nesse local aqui e o preço exatamente estava aqui, então a gente começaria a sair aqui vendendo, até ele realmente sair dessa faixa retangular. Então essa é um dos indicadores, só que você não vai usar isso aqui sozinho, conforme eu disse ali anteriormente. Você vai usar ele e outros indicadores de análise on-chain. Quais são os indicadores de análise on-chain? Análise on-chain é o melhor dos patamares aí para a gente conseguir comprar topos e também vender fundos, tá? Esse mesmo indicador a gente também consegue acertar fundos, tá? Pô, é só você colocar uma linha mais ou menos por aqui e ver qual foi o momento que o Bitcoin tocou nesse retângulo, né? Já que a gente colocou um retângulo ali na faixa superior, vamos colocar um retângulo na faixa inferior. Quais foram os momentos que ele tocou nesse retângulo aqui? Foram exatamente esses momentos de fundo aqui. Outra vez foi esse outro fundo aqui. Outra vez
foi esse fundo aqui. Então você consegue ver que o RSI ele te dá, né, exatamente fundos e topos se você saber utilizar ele da forma correta. Mas você não vai usar só ele, você vai usar ele somado com outro indicador. E o primeiro indicador on-chain que eu quero trazer aqui para vocês é o MVRV. Basicamente o MVRV ele faz uma conta matemática, pega todos os bitcoins existentes que estão em circulação e acaba dividindo pelo preço de cada uma das pessoas. Então tem o meu preço que eu comprei, tem o seu preço, o preço do jovem padawan chamado, sei lá, Rodrigo, tem o preço do Joãozinho, divide e chega numa média. Essa média aí ela acaba sendo meio que um guia para nos trazer o MVRV, que é chamado ali Realized Price, né? Quando a gente tem o Bitcoin abaixo do Realized Price, que seria essa média azul que tá aqui atrás, ó, vou dar um zoom para vocês verem. A gente tem um preço muito bom, que seria o preço excepcional para comprar para longo prazo. Então caiu para baixo dessa média azul, é compra. Foi para cima da média azul, é porque a gente começou novamente um bull market, tá? E o MVRV, ele usa essa média para nos dar ali topos e fundo. Então, quando a gente chega para baixo da média azul, que é onde eu tô com o mouse aqui, ele fica verde aqui embaixo, ó, que é onde você compra. Ficou abaixo da média azul aqui, ficou verde aqui embaixo. Ficou abaixo da média azul aqui, verde aqui embaixo. Ficou abaixo da média azul lá em cima, ficou verde aqui embaixo. Aonde ele entra nessa faixa verde aqui, esse indicador laranja, que é o indicador MVRV, ele entra nessa faixa verde aqui, você compra que nem um louco, porque a gente está tendo o Bitcoin subvalorizado. A partir do momento que a gente tem ele saindo da faixa verde, é porque ele começou uma nova alta, chegou na faixa vermelha aqui, você fica em alerta para começar a vender. Então olha lá no primeiro ciclo, chegou aqui na faixa vermelha, você ia começar a vender exatamente onde ele estava chegando próximo do topo. Passou por um bear market, chegou na faixa verde, opa, começamos um novo bull, chegou na faixa vermelha, perceba que ele está batendo lá no gráfico preto o topo, depois ele bate de novo na faixa vermelha. Assim como no RSI, lembra no RSI que nesse ciclo ele bateu duas vezes com o RSI lá em cima, né? A gente acabou de mostrar aí pra vocês que ele bateu duas vezes com o RSI aqui em cima. Lá, ó, olha só que bacana como é que os indicadores eles conversam entre si. Próximo ciclo, a gente teve o bear market, começamos a subir, mas, pô, aqui você não vai vender, deixa ele chegar perto da faixa vermelha, olha lá onde ele toca na faixa vermelha. Ele começa a entrar na faixa vermelha aqui, a gente pode dar até um zoom, ó. Demos um zoom, perceba que ele começa a entrar na faixa vermelha mais ou menos por aqui. E ele fica algumas semanas aqui na faixa vermelha até que ele sai de novo da faixa vermelha, que é onde você dá a última venda, vamos dizer assim, né? Voltamos para cá, onde a gente consegue ver de novo. O ciclo anterior a gente só deu um toquezinho na faixa vermelha, ó. Deu uma piscadela na faixa vermelha, você vendendo, você venderia lá no topo também, onde eu tô com o mouse. Agora a gente tá na faixa vermelha, gente? Não estamos na faixa vermelha. A faixa vermelha, ela começa nesse, ó, perceba que tem um numeral aqui do lado, ó. Ela entra na faixa vermelha no número 7. A gente tá agora no número 3. A gente tá exatamente agora no número 3, que é literalmente uma escala, né, do MVRV. Então, na hora que ele começar a chegar na 6, na 5,5, na 6 principalmente, você já começa a vender, porque ele tá indo em direção à faixa vermelha. Só que você percebe uma coisa, percebe que aqui ele varou a faixa vermelha. No próximo, ele deu uma tocada e saiu. No anterior, ele só deu uma pinguelada ali na faixa vermelha. Será que ele vai chegar na faixa vermelha nesse ciclo? Não sabemos, por isso que eu falei. Começou a chegar próximo do 6 ali, você começa a vender. Ah, Lucas, chegou próximo do 6, você pode pegar o gráfico do Bitcoin e ver. Ah, será que ele chegou aqui em cima, que foi onde a gente colocou aquela faixa no RSI? Ah, legal, ele tá chegando lá aqui na região 6 do MVRV e ao mesmo tempo ele já tá com o RSI mais ou menos aqui. Pô, dois indicadores falando pra gente ficar em alerta pra começar a vender. Ah, mas tem só esses indicadores? Não, temos mais indicadores aqui também pra bater o RSI, bater o MVRV. Depois a gente olha pra esse indicador aqui, que ele é muito bom. O que esse indicador aqui ele nos mostra? Ele mostra nada mais, nada menos como que tá o supply, ou seja, a quantidade de moedas existente, quantidade de bitcoins que estão na mão do long term holder. Quem que é o long term holder? É o holder de longo prazo. Então, se os holders de longo prazo ainda estão com bastante Bitcoin, quer dizer que eles não estão vendendo ainda, que o ciclo tende a continuar em alta. Se eles começaram a vender muito, é porque provavelmente daqui a pouco a gente vai estar em topo, tá? E olha só que legal. Eles acumulam muito no bear market, chega próximo de topo, começa a vender, então você vê uma queda. Depois eles acumularam mais um pouquinho aqui, venda de novo. Até que chega o bear market, eles voltam a acumular, essa nuvem azul aqui volta a acumular. Olha lá, chegou no topo, eles começam a vender. Aí depois a gente vê eles acumulando de novo no bear market. Olha, chegamos próximo do topo, eles começam a vender.
Recentemente, eles até venderam, mas voltaram a acumular. Perceba que eles voltaram a acumular exatamente nesses últimos dias aí, né? Voltaram a acumular e estão fazendo uma mini venda agora. Mas é normal eles também realizarem lucro, né? O que não pode acontecer? Esse tipo de queda aqui, ó. Perceba que a gente tinha aqui a quantidade de bitcoins existente, ó. A gente tinha 12 milhões de bitcoins na mão desses caras. 12 milhões de 19 milhões que existem a mercado, né? Então, quase todo o supply do Bitcoin, quase todo o Bitcoin disponível estava na mão desses caras. Saiu de 12 milhões e caiu, ó, a patamares aqui embaixo de 8 milhões. Então, a gente teve uma verdadeira distribuição, que a gente chama, né? A gente viu esses caras vendendo muito. Só que você não vai usar esse indicador sozinho, você vai usar esse daqui junto com o próximo, que daí é o Short Term Holder Supply. O que é o Short Term Holder Supply? É o supply na mão do Short Term Holder. O que é o Short Term Holder? É um investidor de curto prazo. É para esse cara aqui que você quer vender. E, inclusive, é para esse cara aqui que as baleias vendem. Olha só que interessante. Esse cara aqui, ele tem o padrão de ele entrar no topo do mercado. Então, a gente vê, literalmente, essa nuvem laranja começando a subir. Olha o que tá. Tá no topo. Porque esse é o cara que vê Bitcoin na Globo. Esse é o cara que vê Bitcoin no jornal. Esse é o cara que vê o Bitcoin e quer sair correndo comprar. Só que ele chega atrasado normalmente. Ele não é o cara que vive o bear market inteiro. Ele não é o cara que aguenta esperar toda a queda do mercado e comprar na queda. Perceba que na queda do mercado, no fundo, esse cara tá saindo fora, ó. Perceba que tá diminuindo o supply na mão dele, a quantidade de moedas na mão dele. No topo, aumenta de novo. Então a gente consegue ver que chegou a 8 milhões de bitcoins nesse ciclo aqui, na mão só desses caras. E olha só que interessante, ó. 2018 no topo, esses caras comprando muito, e volta para esse daqui. 2018 no topo, esses caras vendendo muito. Isso aqui nada mais é do que o ciclo na nossa cara. Quem é inteligente, quem segue ali as baleias, vende para esses caras aqui. Justamente por quê? Porque o holder de longo prazo tá vendendo. Então você segue quem sabe o que tá fazendo, que é o long term holder. E eles vão e eles vendem, e olha quem tá comprando. O short term holder comprando. Começa um novo ciclo, começa o bear market, esse cara começa a vender no bear market porque ele se apavora, ele tem medo e tudo mais, não gosta de quedas, sai do mercado, enquanto é na verdade para você tá comprando. Olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Os long term holders comprando no bear market. Chega no topo do mercado, eles começam a vender. Para quem que eles estão vendendo? Ah lá, olha só no último ciclo, ele está vendendo justamente para sardinhada, né? Quando eu falo sardinha, não é em questão de dinheiro, né? Eu sou uma sardinha, mas a gente fala de sardinha em questão de comportamento. Então o cara que tem um comportamento de sardinha, de comprar o topo, de vender fundo, sendo que o fundo é para você comprar esse fundo e o topo é para você vender o topo. E o cara faz ao contrário. Esse jovem padawan aqui, o short term holder, ele faz justamente ao contrário. Nesse ciclo aqui, a gente tá vendo já o short term holder entrar para jogo. Perceba que a gente tá vendo começar a subir a quantidade de supply aqui na mão da sardinhada. Entretanto, tá longe da zona que normalmente a gente tá no topo histórico. Olha onde é a zona que tá no topo histórico. Pelo menos 6 milhões de moedas estão na mão desses caras. Olha só, ó. Você coloca o mouse aqui, tá escrito ali, ó, supply 6.4 milhões. Nesse outro ciclo, 7.7 milhões. Nesse primeiro ciclo, 6 milhões também, 6 milhões e 12 mil mais ou menos de bitcoins de 19 milhões que existem ficam na mão desses caras. E é legal ver, porque quando tá subindo isso aqui, normalmente tá caindo esse outro aqui. Então a gente vai ficar de olho no que nesse indicador? A hora que a gente vê a sardinhada entrando forte, começando a subir aqui pra cima, lá na região dos 6 milhões de moedas, subindo muito, quer dizer que tá chegando já muita gente nova, pra gente justamente começar a vender pra essa galera nova. Mas você não vai usar só esse indicador. Mais uma vez, repetindo, não existe indicador bala de prata, você vai usar esse, ao mesmo tempo você vai voltar lá no long term holder, ah, eles estão vendendo, quem tá comprando? Short term holder tá comprando. Mas vamos ver o MVRV? Ah, o MVRV tá longe da faixa vermelha. Agora, se você vê o MVRV perto da faixa vermelha, você vê o RSI mais ou menos chegando na faixa retangular, você vê long term holder vendendo pra caralho, você vê short term holder comprando pra caramba, você já começa a ficar alerta. E o último indicador que eu quero mostrar aqui pra vocês que também é muito bom, ele é um complemento desses dois aqui, ó. Ele é um complemento, na verdade ele desmiuça esses dois aqui, mas antes eu vou pedir pra você, deixa esse like, que ninguém passa esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e comenta qual que é a sua estratégia de saída. Eu vou usar da on-chain, mas tem gente que vai usar preço. Eu não gosto muito de usar preço, por exemplo, eu vou vender quando o Bitcoin chegar a 150 mil dólares. Pô, vai que ele vai a 300 e eu sair no 150. Eu vou ficar chupando o dedo vendo metade do ciclo ainda acontecer. E baseado no que é esse 150? É baseado em nada, é baseado em um número aleatório que você acha que é o suficiente. Então isso daí é complicado, né? Você acreditar que ele vai a 150, por quê? Porque você acredita que ele vai a 150. Não tem muito embasamento nisso, né? É só um número aleatório que você pôs na cabeça.
Então eu prefiro me guiar baseado nos dados que a própria blockchain me dá, que é a quantidade de supply no long term holder, que é o cara ali que é a baleia, ou no short term holder, que é o cara que é a sardinha que normalmente compra topo, ou no índice do RSI, que é o índice de força do mercado, ou no MVRV, que é toda uma conta que eu expliquei para vocês ali anteriormente, ou no Hold Waves. O Hold Waves ele é um complemento, como eu disse anteriormente. Aqui a gente vai detalhar mais quem que é o long term holder e quem que é o short term holder. Rapaziada, faixa roxa aqui, ó, tem até o índice aqui embaixo, ó. É uma pessoa que holda pelo menos há 10 anos Bitcoin. Faixa azul, que é onde eu tô com o mouse agora, pessoa que holda de 7 a 10 anos Bitcoin. Faixa azul clarinho aqui é a pessoa que holda de 3 a 5 anos. E vai descendo. Até que chega no vermelho, mais escuro, que é o cara que holda Bitcoin há 24 horas. Ou no laranja aqui, que é o cara que holda de uma semana a um mês. O que você vai fazer aqui, meu jovem? Você consegue clicar, ó, e tirar o pessoal de 24 horas, tirar o pessoal de um dia e uma semana, tirar o pessoal de uma semana e um mês, tirar o pessoal de um mês a 3 meses e tirar o pessoal de 3 meses a 6 meses. Ficou só quem? Quem holda Bitcoin há pelo menos 6 meses. E a gente consegue ver o mesmo comportamento, só que um pouco mais detalhado, lá do Long Term Holder, porque o Long Term Holder é o cara que holda pelo menos 6 meses também. Só que aqui a gente consegue ver de um jeito mais detalhado, né? Então você percebe que eles começam a vender no topo, olha lá, ó, começou a subir muito, eles começam a dar uma distribuída, a vender, começou a chegar no topo, eles começam a vender, agora chegou a patamares aqui embaixo, igual chegou aqui, ó, ou até mesmo aqui embaixo, ainda não, mas tá começando a cair. Esse cara já tá realizando um lucro, então às vezes a gente tem que ficar de olho para ver se isso aqui vai continuar caindo, se vai voltar a subir, ou também você pode tirar todos esses caras, que são os long term holders, e colocar só a galera que é considerada a sardinha de comportamento. Olha lá, ó, vamos colocar a sardinha de comportamento. Perceba que nos topos de mercado, 60%, olha só a porcentagem aqui, ó, 60% de todo o supply tá na mão dessa galera. Próximo topo do mercado, pô, mais ou menos 55% tá na mão dessa galera. Próximo topo do mercado, mais ou menos 55% tá na mão dessa galera. No último ciclo foi um pouco menos, ó. Chegou mais ou menos a 40% na mão dessa galera. Onde a gente tá agora? A gente tá literalmente, ó, é só você ver a porcentagem aqui. A gente tá literalmente lá na casa dos, sei lá, dos 25% mais ou menos na mão dessa galera. Pô, chegou nos 40% mais ou menos, já começou a ficar ligeiro, né? Chegou nos 38%. Você vai ver, nossa, 38% tá na mão desse cara aqui, que é o cara que a gente chama de short term holder. Vamos ver o long term holder, tá vendendo. Vamos ver o MVRV. O MVRV tá chegando na vermelha. Vamos ver lá o RSI. Ou o RSI tá chegando próximo aqui do retângulo que a gente colocou manualmente. Todos esses indicadores estão me apontando para eu ficar meio ligeiro. Aí você começa a distribuir. Você não vai vender de uma vez. Você não vai ser, porra, agora eu vou vender todas as minhas criptomoedas hoje. Não é assim que você faz. Assim como você, na hora de comprar, você vai comprando. Na hora de vender, você vai vendendo. Comprando. DCA, que a gente chama, né? E comprando aos poucos. Vendendo. Comprando. E esse é o ciclo, rapaziada. Vai chegar um momento que a gente vai começar a vender. Os membros aqui do YouTube vão saber o momento que a gente vai estar vendendo. Não sei aonde vai ser. Tô cagando pra questão do preço. Pode ser que a gente fique 3 meses lateral aqui, 4 meses. Não sei se vai acontecer isso. Eu acho que não. Mas pode ser que a gente fique 3, 4, 5 meses lateral, igual aconteceu aqui, ó. E o que acontece? O MVRV, que caiu durante esses 3, 4 meses lateral, começa a cair de novo. Isso daí vai me apontar que a gente vai ter um ciclo um pouco mais devagar. Então, tudo vai depender do que esses indicadores vão me falar. Pode ser que o mercado suba tão forte que daqui 2 meses a gente já esteja aqui em cima. É exatamente nesse momento que eu vou começar a vender. Por isso que eu falei, não adianta você ficar colocando preços específicos, porque você não sabe como é que vai estar o indicador on-chain nesse momento. Você não sabe se realmente os long-term holders vão estar vendendo, que são os investidores de longo prazo, que é o cara que você quer seguir. Você não sabe como é que vai estar o mercado nesse preço que você colocou. Pode ser que o mercado fique lateralizando e a gente tem uma queda aqui no MVRV, assim como aconteceu nesses meses que a gente lateralizou agora de pouco, né? Olha só como é que ele saiu lá do 3 e veio parar no 1,30 de novo, o MVRV, o indicador. Então pode ser que isso aconteça de novo, ele cai aqui de novo, para depois ele vir lá no vermelho. Então a gente tem que esperar o mercado andar, para daí sim tomar as decisões. Pelo menos é o que a gente vai fazer aqui. Beleza, família? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, peço o like aí que fortalece demais o canal. Comenta aí se você acha legal trazer mais indicadores além desses aqui. Tamo junto, valeu e do nada o vídeo acaba.